Desmond T. Doss, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925 Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Doss quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Doss leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Doss conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Doss se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Doss é colocado em treinamento básico sob o comando do sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o capitão Glover tentam dispensar Doss por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Doss não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Doss, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Doss. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Doss conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Doss pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O capitão Glover e Dorothy visitam Doss na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Doss se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Doss se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Doss são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Doss é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Doss aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Axaurid. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Doss salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Doss revela a Smith que sua aversão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Doss ficam feridos no campo de batalha. Doss ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Doss resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Doss como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Doss concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Doss consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Doss é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Doss é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Doss foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Axaurid, bem como imagens da vida real de Doss pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Doss, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas.
Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925 Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Doss quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Doss leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Doss conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Doss se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Doss é colocado em treinamento básico sob o comando do Sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o Capitão Glover tentam dispensar Doss por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Doss não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Doss, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Doss. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Doss conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Doss pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Doss na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Doss se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Doss se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Doss são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Doss é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Doss aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Doss salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Doss revela a Smith que sua versão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Doss ficam feridos no campo de batalha. Doss ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Doss resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Doss como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Doss concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Doss consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Doss é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Doss é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Doss foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Doss pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Doss, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016.
Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925, Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Doss quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Doss leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Doss conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Doss se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Doss é colocado em treinamento básico sob o comando do Sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o Capitão Glover tentam dispensar Doss por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Doss não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Doss, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Doss. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Doss conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Doss pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Doss na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Doss se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Doss se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Doss são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Doss é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Doss aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Doss salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Doss revela a Smith que sua versão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Doss ficam feridos no campo de batalha. Doss ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Doss resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Doss como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Doss concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Doss consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Doss é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Doss é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Doss foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Doss pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Doss, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir.
Em 1925, Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Doss quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Doss leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Doss conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Doss se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Doss é colocado em treinamento básico sob o comando do Sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o Capitão Glover tentam dispensar Doss por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Doss não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Doss, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Doss. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Doss conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Doss pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Doss na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Doss se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Doss se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Doss são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Doss é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Doss aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Doss salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Doss revela a Smith que sua versão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Doss ficam feridos no campo de batalha. Doss ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Doss resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Doss como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Doss concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Doss consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Doss é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Doss é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Doss foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Doss pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Doss, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925, Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Doss quase mata seu irmão durante uma briga.
Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Dus leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Dus conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Dus se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Dus é colocado em treinamento básico sob o comando do Sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o Capitão Glover tentam dispensar Dus por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Dus não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Dus, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Dus. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Dus conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Dus pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Dus na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Dus se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Dus se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Dus são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Dus é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Dus aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Dus salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Dus revela a Smith que sua versão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Dus ficam feridos no campo de batalha. Dus ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Dus resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Dus como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Dus concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Dus consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Dus é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Dus é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Dus foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Dus pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Dus, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925 Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Dus quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás.
15 anos depois, Dus leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Dus conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Dus se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Dus é colocado em treinamento básico sob o comando do Sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o Capitão Glover tentam dispensar Dus por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Dus não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Dus, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Dus. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Dus conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Dus pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Dus na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Dus se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Dus se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Dus são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Dus é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Dus aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Dus salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Dus revela a Smith que sua versão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Dus ficam feridos no campo de batalha. Dus ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Dus resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Dus como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Dus concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Dus consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Dus é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Dus é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Dus foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Dus pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Dus, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925 Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Dus quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Dus leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt.
Eles iniciam um romance, e Dus conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Dus se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Dus é colocado em treinamento básico sob o comando do Sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o Capitão Glover tentam dispensar Dus por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Dus não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Dus, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Dus. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Dus conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Dus pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Dus na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Dus se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Dus se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Dus são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Dus é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Dus aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Axel Reed. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Dus salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Dus revela a Smith que sua aversão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Dus ficam feridos no campo de batalha. Dus ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Dus resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Dus como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Dus concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Dus consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Dus é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Dus é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Dus foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Axel Reed, bem como imagens da vida real de Dus pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Dus, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925 Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Dus quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Dus leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Dus conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico.
Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Du se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Dus é colocado em treinamento básico sob o comando do Sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o Capitão Glover tentam dispensar Dus por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Dus não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Dus, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Dus. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Dus conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Dus pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Dus na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Dus se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Dus se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Dus são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Dus é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Dus aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Dus salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Dus revela a Smith que sua aversão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Dus ficam feridos no campo de batalha. Dus ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Dus resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Dus como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Dus concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Dus consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Dus é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Dus é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Dus foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Dus pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Dus, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925 Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Dus quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Dus leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Dus conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Dus se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom,
um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Dus é colocado em treinamento básico sob o comando do Sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o Capitão Glover tentam dispensar Dus por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Dus não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Dus, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Dus. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Dus conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Dus pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Dus na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Dus se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Dus se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Dus são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Dus é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Dus aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Dus salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Dus revela a Smith que sua aversão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Dus ficam feridos no campo de batalha. Dus ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Dus resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Dus como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Dus concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Dus consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Dus é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Dus é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Dus foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Dus pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Dus, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925 Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Dus quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Dus leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Dus conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Dus se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos.
Dus é colocado em treinamento básico sob o comando do Sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um pária entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o Capitão Glover tentam dispensar Dus por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Dus não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Dus, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Dus. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Dus conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Dus pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Dus na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Dus se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Dus se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Dus são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Dus é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Dus aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Dus salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Dus revela a Smith que sua aversão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Dus ficam feridos no campo de batalha. Dus ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Dus resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Dus como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Dus concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Dus consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Dus é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Dus é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Dus foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Dus pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Dus, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925 Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Dus quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Dus leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Dus conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Dus se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Dus é colocado em treinamento básico sob o comando do Sargento Ovell.
Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o Capitão Glover tentam dispensar Dus por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Dus não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Dus, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Dus. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Dus conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Dus pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Dus na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Dus se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Dus se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Dus são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Dus é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Dus aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Dus salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Dus revela a Smith que sua versão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Dus ficam feridos no campo de batalha. Dus ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Dus resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Dus como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Dus concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Dus consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Dus é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Dus é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Dus foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Dus pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Dus, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925 Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Dus quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Dus leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Dus conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Dus se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Dus é colocado em treinamento básico sob o comando do sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados.
Ovel e o Capitão Glover tentam dispensar Dus por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Dus não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Dus, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Dus. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Dus conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Dus pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Dus na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Dus se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Dus se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Dus são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Dus é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Dus aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Dus salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Dus revela a Smith que sua versão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovel e vários companheiros de Dus ficam feridos no campo de batalha. Dus ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Dus resgata Ovel, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Dus como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Dus concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Dus consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Dus é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Dus é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Dus foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Dus pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Dus, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925 Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Dus quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Dus leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Dus conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Dus se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Dus é colocado em treinamento básico sob o comando do Sargento Ovel. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovel e o Capitão Glover tentam dispensar Dus por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Dus não constituem doença mental.
Eles posteriormente atormentam Dus, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Dus. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Dus conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Dus pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Dus na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Dus se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Dus se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Dus são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Dus é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Dus aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Dus salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Dus revela a Smith que sua versão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Dus ficam feridos no campo de batalha. Dus ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Dus resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Dus como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Dus concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Dus consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Dus é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Dus é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Dus foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Dus pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Dus, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925, Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Dus quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Dus leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Dus conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Dus se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Dus é colocado em treinamento básico sob o comando do sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o Capitão Glover tentam dispensar Dus por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Dus não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Dus, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Dus.
Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Dus conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Dus pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Dus na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Dus se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Dus se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Dus são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Dus é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Dus aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Dus salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Dus revela a Smith que sua versão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Dus ficam feridos no campo de batalha. Dus ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Dus resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Dus como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Dus concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Dus consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Dus é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Dus é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Dus foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Dus pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Dus, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925, Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Dus quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Dus leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Dus conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Dus se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Dus é colocado em treinamento básico sob o comando do sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o Capitão Glover tentam dispensar Dus por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Dus não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Dus, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Dus. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores.
a unidade de Dus conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Dus pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação. O Capitão Glover e Dorothy visitam Dus na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Dus se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Dus se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Dus são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Dus é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Dus aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Dus salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Dus revela a Smith que sua versão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovell e vários companheiros de Dus ficam feridos no campo de batalha. Dus ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Dus resgata Ovell, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O Capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Dus como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Dus concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Dus consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Dus é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Dus é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Dus foi premiado com a Medalha de Honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Dus pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra. Desmond T. Dus, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Durante a Batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. O filme que vou te contar é Até o Último Homem 2016. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Atenção! Alerta de spoilers a seguir. Em 1925, Lynchburg, Virgínia, o jovem Desmond Dus quase mata seu irmão durante uma briga. Esse evento e sua educação adventista do sétimo dia reforçam a crença de Desmond no mandamento a não matarás. 15 anos depois, Dus leva um homem ferido ao hospital e conhece uma enfermeira, Dorothy Schutt. Eles iniciam um romance, e Dus conta a Dorothy sobre seu interesse pelo trabalho médico. Após o ataque japonês a Pearl Harbor trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, Dus se alista no exército dos Estados Unidos para servir como médico de combate. Seu pai, Tom, um veterano da Primeira Guerra Mundial, está profundamente chateado com a decisão. Desmond e Dorothy ficam noivos. Dus é colocado em treinamento básico sob o comando do sargento Ovell. Ele se destaca fisicamente, mas se torna um par entre seus colegas soldados por se recusar a manusear um rifle e treinar aos sábados. Ovell e o Capitão Glover tentam dispensar Dus por razões psiquiátricas sob a seção 8, mas são rejeitados, pois as crenças religiosas de Dus não constituem doença mental. Eles posteriormente atormentam Dus, colocando-o em trabalho exaustivo, com a intenção de expulsar Dus. Apesar de ser espancado uma noite por seus companheiros soldados, ele se recusa a identificar seus agressores. A unidade de Dus conclui o treinamento básico e é liberada em licença, durante a qual Dus pretende se casar com Dorothy, mas sua recusa em portar uma arma de fogo leva a uma prisão por insubordinação.
O capitão Glover e Dorothy visitam Dus na prisão e tentam convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação, mas Dus se recusa a comprometer suas crenças. Em sua corte marcial, Dus se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante, agora um general de brigada, afirmando que o pacifismo de seu filho é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. As acusações contra Dus são retiradas, e ele e Dorothy se casam. A unidade de Dus é designada para a 77ª Divisão de Infantaria implantada no Teatro do Pacífico. Durante a Batalha de Okinawa, a unidade de Dus aliviará a 96ª Divisão de Infantaria, que foi encarregada de subir e proteger a escarpa de Maeda, Aksauride. Durante a luta inicial, com pesadas perdas de ambos os lados, Dus salva a vida de seu companheiro de esquadrão Smith, ganhando seu respeito. Enquanto os americanos acampam durante a noite, Dus revela a Smith que sua versão a segurar uma arma de fogo decorre de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe com uma arma. Smith pede desculpas por duvidar de sua coragem, e ambos se reconciliam. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço e expulsam os americanos da escarpa. Smith é morto, e Ovel e vários companheiros de Dus ficam feridos no campo de batalha. Dus ouve os gritos de soldados moribundos e volta para salvá-los, carregando os feridos e o corpo de Smith, até a beira do penhasco e amarrando-os com cordas, cada vez rezando para salvar mais um. A chegada de dezenas de feridos que foram dados como mortos é um choque para o resto da unidade abaixo. Quando o dia amanhece, Dus resgata Ovel, e ambos escapam de Axel sob fogo inimigo. O capitão Glover pede desculpas por descartar as crenças de Dus como covardia e afirma que eles estão programados para retomar o cume no sábado, mas não lançarão o próximo ataque sem ele. Dus concorda, mas a operação é adiada até que ele conclua suas orações do sábado. Com reforços, eles mudam o rumo da batalha. Em uma emboscada armada por soldados japoneses que fingem se render, Dus consegue salvar Glover e outros desviando granadas inimigas. Dus é ferido por uma explosão de granada, mas a batalha está vencida. Dus é abaixado do penhasco segurando a Bíblia que Dorothy havia dado a ele. O filme muda para fotos e imagens reais mostrando que Dus foi premiado com a medalha de honra do presidente Harry S. Truman por resgatar 75 soldados em Aksauride, bem como imagens da vida real de Dus pouco antes de sua morte, contando suas experiências durante a guerra.